Olá, galera, vamos aqui, eu sou o Era da Era Palestras e Cursos. Aqui nós temos uma tabelinha famosa, né? Aquela fundamental, 30, 45 e 60 graus. Vocês já viram em outros vídeos. Se foi o primeiro, tá aqui, seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Que são esses valores, que tem uma brincadeira aí, não é isso? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. E seno de 30 é meio, que é igual ao cosseno de 60. Ó, os complementares, o resultado do seno e cosseno são sempre iguais. Ó, 30 mais 60, 90. E 45, seno e cosseno são iguais. Tangente é seno sobre cosseno. Então, ele sobre ele mesmo dá 1. Então, é uma tabelinha fundamental. Vou usar alguma coisa. Então, vamos ler o exercício para ver o que é que tem aqui. Caminhando em linha reta ao longo de uma praia, um banhista vai do ponto A ao ponto B. Do ponto A ao ponto B. E essa medida, essa distância do ponto A ao ponto B é de 1.200 metros. Ok. Quando em A, ele avista um navio parado em N. Quando em A, aqui é a linha distância de AB, quando em A ele avista um navio parado em N. Olha o navio. Parado em N. Tá ok? De tal, ó, em A, parado em N, um navio. De tal maneira que o ângulo interno NAB é 60 graus. Não posso colocar só o ângulo A, não. É o ângulo NAB, 60 graus. Ok? Então, o ângulo AB, 60 graus. Quando ele está em B, ele vai avistar esse navio, né, sobre um ângulo NB e A de 45 graus. NBA de 45 graus. Calcule a que distância da praia se encontra o navio. Pede para calcular a que distância da praia se encontra o navio. O navio está aqui em N, a praia está aqui. Então, essa distância tem que ser perpendicular, porque é a menor distância. Apesar de não pedir, então essa distância é uma altura do triângulo ABN. Certo? Bom, vamos lá. Se aqui é 60 graus, aqui é 90 graus, vou colocar aqui, não precisa. Então, aqui é 30 graus. Não precisa, não vou nem usar. Mas, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 60 mais 90, 150, mais 30, 180. Aqui, se aqui é 45 graus e aqui é 90, aqui só pode ser 45 graus. Porque a soma também tem que dar 180 graus. Olha, se aqui é 45, nesse triângulo aqui, ó, BN, nesse ponto, que eu não dei o nome, pode chamar de C. Aqui é 45 graus, aqui é 45 graus. Essa distância que a gente quer, a distância que a gente quer, que é o D, que nós chamamos de D, é a mesma distância desse ponto a B. Por quê? Ó, 45, 45. Esses dois lados do triângulo, desse triângulo aqui, são iguais. Isso aqui é um triângulo isósceles. Então, essas medidas são iguais. Isso é importante. Se essa medida aqui é D, você concorda que essa medida aqui, esta medida, vai ser 1.200 menos D? Isso é importante que a gente vai usar. Essa medida aqui é D. Isso tudo é 1.200. Então, essa medida é 1.200 menos D. Essa medida. Isso é importante, por quê? Porque a gente vai usar essas ferramentas. Então, a gente quer D. Eu não posso usar o triângulo todo aqui. Eu vou ter que usar ou este daqui. Olha, vamos pensar nesse, porque eu quero isso. O que eu tenho nesse triângulo, ó, nesse triângulo retângulo? O que eu tenho que eu quero achar? Eu quero achar o D. Esse lado é 1.200 menos D, então vai ter D menos D vai ter D na história. Então, se eu aplicar a tangente de 60, então se eu aplicar aqui a tangente de 60 graus, o que é tangente?
é né, lado oposto, que é o cateto, né? Esse aqui é cateto, isso aqui é cateto, desse triângulo. É lado oposto, que é D, certo? É o lado oposto, que é o D, sobre o lado adjacente, o cateto adjacente. Então, tangente de um ângulo é cateto oposto, ó, oposto de frente, sobre o adjacente. E o adjacente quem é? 1.200 menos D. Perfeito? 1.200 menos D. A tangente de 60 está aqui, ó. Tangente de 60 graus, ó. 60 graus, tangente. A tangente de 60 é raiz de 3, que eu não vou substituir por valor decimal. Deixa assim. D sobre quem? D sobre 1.200 menos D. Porque aí fica tudo em D, aí dá para achar o D. Se eu multiplicar em cruz, vai ficar D é igual, ó, D vezes 1 é igual a raiz de 3 vezes 1.200 menos D. Eu poderia fazer direto, claro. Fazer passo a passo. D vai ser igual, vamos aplicar a distributiva aqui, vai ficar o quê? 1.200 raiz de 3, e aqui vai ficar menos D raiz de 3 ou raiz de 3D. Concorda? A distributiva. Vamos jogar agora esse cara para cá, porque nós vamos ter que começar a juntar. Ficou D mais D raiz de 3, ou raiz de 3 vezes D, que vai ser igual a 1.200 raiz de 3. Ok? Vamos lembrar que eu não posso somar esses dois do jeito que está aqui, não são termos semelhantes. Vou juntar isso aqui. Para eu juntar isso aqui, eu vou colocar o D em evidência. Quando eu colocar o D em evidência, D por D vai dar 1, mais D raiz de 3 por D vai dar raiz de 3. Isso aqui é fator comum em evidência. E isso aqui vai ser igual a 1.200 raiz de 3. Certo? Vamos subir aqui para não ficar tão apertado, para a gente fazer alguma coisa nesse negócio aqui embaixo. Então, se eu isolar aqui o D, vai ficar D é igual, quem está multiplicando passa dividindo, vai ficar 1.200 raiz de 3, certo? Sobre, eu vou mudar a ordem aqui embaixo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar raiz de 3 mais 1, tá ok? Só muda a ordem, porque é mais, está multiplicando, passa dividindo. E aí tem aquele negócio que chamamos racionalização. Se no exercício, por acaso, num problema, não foi o caso aqui, né, tivesse dado assim, olha, use raiz quadrada de 3 como aproximadamente 1,73. Aí, olha, você já ia substituir em algum momento isso aqui. Mas não foi isso que, né? Vamos deixar, vamos fazer do jeito que está aqui. Isso aqui, o que, que a gente trabalha quando tem essa questão que aparece um radical no denominador? A gente tem que racionalizar. Racionalizar, nesse caso, é multiplicar por raiz de 3 menos 1. É multiplicar por uma fração igual ao denominador, ok? Mas trocando o sinal entre as parcelas. É isso que é feito quando eu tenho uma soma aqui, vou racionalizar e vou fazer isto aqui, que é multiplicar por uma fração igual ao denominador, mais trocando o sinal entre os termos do que está aqui. Aí eu aplico a distributiva. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 1.200 raiz de 3 vezes raiz de 3, ok? Não vou fazer direto. Então, eu estou multiplicando este por este. Agora, eu vou multiplicar este por esse. Vai ficar quem? Menos 1.200 raiz de 3, que eu estou multiplicando o mais com o menos. E embaixo, olha só, galera, isso é o produto da soma pela diferença, lembra disso? Então, eu vou fazer o quê? O primeiro vezes o primeiro, que eu não vou fazer direto, já podia fazer direto,
ok? Fica raiz de 3 vezes raiz de 3, menos, porque mais com menos, menos 1. Então, eu tenho aqui, D vai ser igual. Aqui, olha só, raiz de 3 vezes raiz de 3, nem vou fazer direto, vou deixar, mas poderia. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 é 3, menos 1.200 raiz de 3, que eu vou deixar por enquanto. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre 3 vezes 3 é 9 na raiz. Raiz quadrada de 9 não é 3? Aqui vai ficar 3, não vai? Vai dar raiz quadrada de 9, que é 3. 3 menos 1, 2. Já vou colocar o 2. Se eu simplificar tudo aqui por 2, olha o que vai acontecer. Tudo dividido por 2. Dá, né? Aqui é produto, então divide por 2. Aqui é 600 e aqui é 600. Tem que dividir as duas parcelas. Então, o que sobrou dali, que eu não vou fazer direto, mas o que sobrou? Aqui, 600 vezes 3, que eu vou deixar aqui 600 vezes 3, vezes 3, menos, aqui sobrou 600, raiz de 3. Por que eu não multipliquei era? Vocês vão saber já já. Olha o que acontece. O que vai dar isso aqui? Eu poderia deixar exatamente assim, ó. 600, 600 eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar o quê? 3, aqui, ó, dividido por 600 sobra 3. Aqui por 600 sobra a raiz de 3. Supondo que você estivesse fazendo um teste, esta seria uma das respostas. Quer dizer, poderia ser uma resposta. Mas supondo que você não está fazendo um teste ou não é desta maneira que você vai deixar. Você vai usar isso aqui, ó. Então, a distância aqui vai ser usada de outra maneira. Vai ficar 600, né? Pode multiplicar, não tem problema. 3 menos a raiz de 3, que aproximadamente eu vou usar 1,73. Aí você faz esta operação toda na mão, na calculadora, né? Vai ficar 3 menos 1,73, o resultado multiplicado por 600, certo? 3 menos 1,73 vezes 600. Então, vai dar aí aproximadamente, né, 762. Ou, dependendo que você usar toda a calculadora e não usar aquela situação, deixa eu melhorar aqui que vai dar aproximadamente. Ou aqui aproximadamente isto. Então, seria um outro resultado possível se ele te desse que raiz quadrada de 3 seria aproximadamente 1,73. Agora, ele pode ter outra situação ainda. Não te dá a raiz quadrada aproximada de 3 e você tem que usar a calculadora para fazer isso. Se for o caso, aí muda. Olha só o que vai acontecer. Você pega a calculadora 3 menos raiz quadrada de 3, com tudo que está na calculadora, e multiplica por 600. Aí vai dar um caso diferente, que é aproximadamente 761 metros. Poderia ocorrer também isso aqui, que talvez seja o mais comum. Isso aqui é metros, tá certo? Então, se o exercício de parar aqui for um teste, parar aqui, para, acabou. Se for usado, dado que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, que você está calculando isso na mão, você não está fazendo isso na calculadora, você vai por aqui e vai dar isso aqui aproximado. Se não te fala nada e mesmo assim te dá esse valor, significa que ele usou a raiz de 3 do jeito que está na calculadora, não arredondou nada como está aqui em cima. Tá certo? Então, são variáveis que pode acontecer. Ok? Um exercício um pouco mais longo e um pouco exigente esse daqui. Então, aquele abraço e sucesso. Retoma o vídeo, volta e faz passo a passo. Abraço.